observatório. O Observatório de Saúde surgiu a partir de 2002, 2003, basicamente pelo seguinte: nós fomos para a prefeitura, né? O PT ganhou a eleição, fomos lá para a prefeitura tomar conta, e o Eduardo Jorge, com aquela sua rapidez maluca que ele tem, que ele é tudo agitado e decide as coisas de correr atrás, ele não gostava muito de ir no Conselho Estadual de Saúde. Eu era o secretário adjunto. Ele não gostava muito do conselho, porque lá tem muita conversa, não decide nada. Então, toca o Pedrão para ir lá segurar as pontas, tá certo? Então, vou eu lá, representando a Secretaria Municipal de Saúde no Conselho Estadual de Saúde. Eis que, no Conselho, e nós queremos aceleradamente fazendo a municipalização das coisas. Municipalização dos centros de saúde do Estado, municipalização das unidades, implantando o SUS, como ele deve ser. Tá certo? Então, atenção básica, isso é do município. Na época, para quem não sabe, o Estado tinha uma rede própria de centros de saúde, então nós estávamos municipalizando tudo. Muito bem. Só que, nesta conjuntura, surgiu um sujeito chamado, acho que era João Carramês. Esse Carramês, ele foi prefeito de Itapevi, e ele foi deputado vários mandatos, e ele foi também secretário de relações, de secretário de governo, aquela coisa que faz os conchavos do governo. Não sei direito o nome agora da pasta, mas é aquele cara que articula as coisas do governo. Muito bem. Esse Carramês, ele articulou nos municípios da Grande São Paulo para não permitir que nós avançássemos na municipalização. Qual era o argumento dos municípios? É que se a gente municipalizasse tudo que a gente queria municipalizar, a gente ia fechar as portas dos nossos hospitais, das nossas unidades, para a população de fora da capital. Para vocês terem uma ideia, o Hospital do Tatuapé, um hospital que tem a internação, acho que deve continuar a mesma coisa ainda, a enfermaria de Queimados, só tem no HC e no Tatuapé. O Tatuapé é um hospital municipal. Se a gente municipaliza e fala as vagas são só do município, os caras estão ferrados, porque eles não têm para onde mandar os queimados. E assim sucessivamente, nos vários serviços. Na época, o que os prefeitos faziam? Eles pegavam o dinheiro do ministério, compravam ambulância e faziam ambulancioterapia. A Grande São Paulo, vinha tudo para São Paulo. Os municípios da Grande São Paulo descarregavam tudo no município de São Paulo. Pegava o dinheiro lá, mas a atenção era feita em São Paulo. Outra questão era, por exemplo, o Hospital do Tatuapé, que eu já falei dos queimados, mas não era só dos queimados. 40% dos internados no Hospital do Tatuapé era de Guarulhos. Quer dizer, Guarulhos não tinha serviço de hospitalar, caía no município de São Paulo e o município de São Paulo que pagava. Então, essa história que o Eduardo Jorge falou, não dá, né, meu? Como é que é? Vamos resolver essa parada aí. Então foi lá e aquele jeito dele lá no Conselho Estadual de Saúde, assim eu não quero. Só que o Carramês fez um abaixo-assinado com os prefeitos, mandou para o governador, dizendo que não queria que fizesse a municipalização em São Paulo, para proibir. O governador não está nem aí com isso, mandou para o Guedes. O Guedes ficou perdido. E aí, o que eu faço? Secretário de Saúde. O Guedes era o secretário de Saúde. O que eu faço com isso? Ele era o secretário estadual de Saúde. Ele não pode dizer que não quer implantar o SUS, porque nós queremos implantar o SUS. Aí ficou aquela pasmaceira no Conselho Estadual de Saúde, sem as pessoas saberem o que fazer. Tem que achar uma saída, né? Tem que ver o seguinte, quantas pessoas vêm de Guarulhos, quantas pessoas vêm de onde, traz o dinheiro dessas pessoas e a gente atende. O Serviço de São Paulo está aqui, atende desde que tenha o valor correspondente em dinheiro. Mas não dá para saber disso, porque ninguém sabe, porque não percebe. Mas o Estado tem que saber. O Estado pega o seu órgão de avaliação e controle, faz essa avaliação e diz que município é, para onde foi, quanto gastou e faz uma caixa de equalização dessas finanças. Aí o Guedes falou, não, eu não tenho gente para isso. Um impasse total. Aí o que acontece? Surge a velha ideia lazarenta minha. Vamos fazer um grupo de estudo no Conselho Estadual de Saúde. O que acontece quando você propõe um grupo de estudo? Nada. Você vira chefe. Você quer grupo de estudo? Então você faz. Entendeu? E aí, bom, como eu tinha apoio dos outros municípios, do COSEMS, que era o Enio, que eu insisti muito que ele viesse hoje aqui, mas não consegui falar com ele,
o COSEMS falou, não, Pedrão, vamos bancar isso aí, vamos fazer esse negócio. Então, o Enio, que era presidente do COSEMS, do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, falou, vamos fazer isso. Então, vamos fazer o seguinte, então nós vamos fazer um grupo de estudo para ver como é que a gente resolve essa questão do fluxo de pacientes na área metropolitana. Vamos fazer um observatório disso aí. E aí, então, sobrou para mim fazer o observatório. Certo? Aí eu fiz um texto, eu queria até ler na íntegra aqui, mas posso ler só um pedacinho. Eu fiz um texto de provocação para discutir. O Guedes indicou o Seixas, pai, José Carlos Seixas, que era professor da saúde pública lá, onde eu dei aula há vários anos, era meu amigo lá, para ser o interlocutor do Estado. Então tinha o Seixas pelo Estado, eu pela Prefeitura e o Enio pelo COSEMS, pelos municípios. Então nós resolvemos fazer esse treco. Eu fiz um primeiro rascunho para provocar. Então eu coloquei o seguinte, sobrou para mim, né? Tinha que fazer. Só para você ter uma ideia, é o seguinte, era um projeto de Observatório de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo, primeira versão, dia 3 de 2003, Pedro Dimitrov. Sou eu que escrevi essa trambique aqui, é do nosso arquivo lá do Observatório. Uma justificativa. Em relação à saúde no Brasil, podemos observar que, eticamente, estamos numa situação em que há duas possibilidades. Do ponto de vista ético, nós temos duas possibilidades. Agregar atores sociais em número suficiente e com força política suficiente para implantar um modelo de atenção à saúde universal, democrático, solidário e humanista, em que a saúde, no sentido amplo, é direito de todos e dever do Estado. Ou caminhar para um modelo neoliberal, em que a saúde é uma mercadoria com diferentes níveis de preços e qualidades, negociada no mercado. Na região metropolitana, em São Paulo, este conflito se apresenta com vigor, dada a presença forte dos vários interesses. Assim, é fundamental, para o avanço do Sistema Único de Saúde, o aprofundamento de estudos sobre a região metropolitana e a transparência dos dados e informações. Ou seja, existem dois modelos. O neoliberal, que vai vender plano de saúde, vai vender o que quiser, e aí o plano de saúde é de acordo com o preço que você paga, é a qualidade que você vai ter. Tá certo? Muito bem. Aí os objetivos. O objetivo geral do projeto era captar, produzir, organizar, articular e divulgar dados e informações de saúde da região metropolitana de São Paulo para apoiar a construção progressiva do Sistema Único de Saúde. O que eu quero? Eu quero construir o SUS na região metropolitana de São Paulo. E aí vai várias outras especificidades. O que tem que ser feito? Fazer um portal, botar na internet, gerar informações, disponibilizar para todo mundo, entregar para os prefeitos, para eles brigarem nos conselhos regionais dos prefeitos e dos secretários, e assim sucessivamente. Muito bem, esse texto voltou, e aí vem uma redação final, que eu ia tirar sarro do Seixas, que eu queria que ele tivesse aqui, porque foi ele que colocou essas coisas aqui. Vocês vão ver aqui o que ficou disso que eu acabei de falar. Aí, tudo isso aqui que eu falei é transformado em alguns considerandos, tem um considerando aqui. Considerando que é ser de interesse público a ação conjunta dessas instituições, de modo a viabilizar a organização na região metropolitana de saúde de um ente significa o observatório, que possa reunir o conjunto das atribuições necessárias a gerenciar os dados existentes sobre a situação de saúde no âmbito territorial. Ou seja, então vamos criar um observatório para gerar informações para poder fazer uma boa gerência. Agora é que vem o pulo do gato. Considerando que em relação à saúde no Brasil, não é eticamente em relação à saúde, considerando que em relação à saúde no Brasil, dois são os caminhos eticamente a ser seguidos. O primeiro sendo agregar os atores sociais em número e força política suficiente. Não, essa ainda tem a outra versão aqui. Essa ainda é a segunda versão, tem uma terceira. Saúde, direito universal, isso aqui vai tudo bem. Esse aqui foi um primeiro modelito que foi feito, foi assinado, inclusive pelo Gonçalo Vecino, que nessa hora era o secretário, e pelo Enio. Só que quando chegou na secretaria, bloqueou. Isso eu não assino.
Devolve. Primeiro porque está com o logotipo da prefeitura. O Barradas se recusou a assinar uma coisa que fosse com o símbolo da prefeitura. Volta. Tá bom, voltou. O Estado fez uma leve revisão e aí fechou o seguinte. Primeiro coisa é exatamente igual. Esse aqui. Vem aqui. Aí vem esse aqui. Considerando o interesse público, a conjuntura, fazer aquilo que a gente já falou, que gerenciar os dados da região. Segundo, considerando que temos 2 caminhos, tá certo? Só que aqui ele fala o seguinte, os 2 caminhos a serem seguidos. Não se fala mais em neoliberalismo, não se fala mais nada. Se fala o seguinte, em relação à saúde no Brasil, são 2 caminhos que podem ser seguidos. O primeiro sendo agregar os atores, força de trabalho suficiente para implantar, isso eu garanti, tá certo? Que ficou. Mas aí na segunda é o seguinte, e o segundo é o caminho de ampliação do modelo livre mercado, apenas assim, livre mercado, né, liberalismo, viável para as populações eruditas, ricas e eruditas. Veja que o Pedro achou que teve censura nisso? Não, você tem dúvida? Veja o que eu tinha escrito. Um sistema neoliberal vendido a preço de acordo com a sua compra, você vai ter uma qualidade de assistência. Veja o que ficou. O segundo caminho, o primeiro é o mesmo, construir o SUS, porque ia ficar mal dizer que não vai construir o SUS. Aí o segundo é o seguinte, o caminho é a ampliação de um modelo de livre mercado. Vamos ampliar o modelo de livre mercado, que é viável para populações muito ricas e eruditas. Olha só. Está escrito aqui, assinado. A gente nunca soube disso. Está sendo revelado em primeira mão. Não, você não leu, então. É o termo 001. Esse daí está documento registrado em cartório. Tá? Documento assinado. Esse é o documento da fundação do Observatório. É, assim que foi fundado o Observatório. Nós podemos pensar nessa possibilidade. É interessante, Pedro, como que a gente abre mão, negocia. Porque se você não aceitasse isso, né? Não ia ter nada. O observatório não existiria, né? Então, assim, você partiu de uma certa radicalização com uma possibilidade. Né? Isso foi em 2003. Em 2003 era o governo Lula, o Brasil teoricamente estava mudando. Né? Mas o Estado não. O Estado não. Então, o Estado não. Tanto que escreveu isso aqui. Tá certo? Quem então, você acha que escreveu isso? Seixas. Por influência do Barradas. Do Barradas, lógico. Os dois. Talvez os dois. O Seixas foi da JUC, tá certo? Então ele é um pouco mais humanista. O Barradas nasceu depois. Você vai falar JUC, você tem que explicar o que você está falando. A JUC é a Juventude Universitária Católica, que depois virou Ação Popular. Um organismo de esquerda, para quem não sabe. Uma parte. Muito bem. Isso aqui só para dizer para vocês, e você colocou muito bem, às vezes, gente, na área pública, a gente tem que engolir muito sapo. E precisa saber o tamanho... o Lula é especialista nisso, tá certo? Você consegue negociar, aí você vai avaliar até onde você vai ceder. Isso aí muda um pouco o que você quer fazer? Não, isso aqui é uma bobagem, porque nós não estamos preocupados se são muito ricos, se são muito pobres, quem vai ter coisa... Entendeu? Quem for muito rico, compra o plano que quiser, vai lá e faz o que quiser, não me enche o saco, deixa eu fazer outra parte. Tá certo? Então, é esse tipo de jogo que a gente tem que saber fazer para ser um administrador e conseguir fazer alguma coisa. Tá certo? O resto foi tudo mais ou menos igual, não mudou nada, fazer todos os objetivos. Depois seria interessante que vocês lessem esse documento para saber. Foi assim que foi criado o observatório, assinado por todo mundo, com Barradas sem o timbre da prefeitura, que tirou. Então, como tirou da prefeitura, tiramos de todo mundo, virou um papel sem nenhum timbre e foi assinado, na época, eu tinha tudo negociado isso aí com o Gastão Wagner, que era o ministro da Saúde na época, mas aí mudou e quem acabou assinando o documento foi o Humberto Costa. Já estava tudo negociado, tudo acertado, ele só assinou.
mais efetivo do Humberto Costa. Não, mas teve uma época que ele chegou a ser ministro. Foi. O Gastão respondeu por um tempo como ministro. É. Mas o Gastão foi meu aluno na Faculdade de Saúde Pública, no curso de Saúde Pública. Mandou ele fazer. Mandei ele fazer isso. Eu conversei com ele, eu conversei com o Gastão sobre essa situação e ele fez a seguinte avaliação que eu achei muito positiva. Ele falou assim, ó, Pedro, é o seguinte, o SUS está indo bem no Brasil inteiro, mais ou menos, menos nas regiões metropolitanas. Se vocês derem uma solução para a gente melhorar o SUS na região metropolitana, vai ajudar para o resto do Brasil. Portanto, manda bala. O observatório melhorou o SUS na região metropolitana de São Paulo? Eu acho que melhorou em várias coisas. Contribuiu muito. Se pega a sífilis, que apareceu lá, que nós fomos atrás, controlamos sífilis nos outros municípios. Percebe? Quer dizer, eu acho que o observatório teve um papel fundamental na construção do SUS na região metropolitana. Só não teve mais porque teve um governo conservador, safado, que não deu o dinheiro que a gente tinha direito. Dinheiro que vinha do governo federal para o Estado, que estava destinado para o observatório continuar fazendo seus estudos e trabalhos. O Estado bloqueou esse dinheiro, segurou e nem sei onde foi parar. Parece que nem gastou, teve que devolver. Mas o Estado não deu apoio. E esse documento é assinado pelo Ministério, pela Secretaria de Estado, pelo município de São Paulo E pelo COSEMPS. e pelo Conselho. O Enio acena. O N assina. Nesta fase, nós já tínhamos passado, só para ficar claro para todo mundo, eu era o secretário executivo, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde. Petista. É. E esse camarada aqui, que não é petista, veio para o governo porque nós saímos. Tá certo? Que foi com a Luísa Erundina. Desculpe. Só um parênteses. O Gonçalo é o seguinte, Eduardo Jorge e Pedro eram 2 anos, foram secretários da Secretaria de Saúde. Com a Marta Suplicy. Eles queriam expandir o PSF para o município inteiro. A prefeita Marta Suplicy não deu conta, foi caro demais fazer isso. Aí chamou o Gonçalo Vecina para ser o secretário municipal. O Gonçalo me convida para ser o adjunto, que era o lugar do Pedro. Aí o Gonçalo pergunta assim para mim, Marta, a prefeita chamou a gente para ser secretário. Eu estou te convidando, sim, mas você não pode ser contra a prefeita. A prefeita não quer expandir o PSF para o município inteiro, não porque ela não quer, porque não tem dinheiro, entendeu? Eu falei assim, eu sou favorável, mas eu vou ser leal ao governo, vou trabalhar com você. E o Eduardo Jorge tinha uma ideia que era maravilhosa, de colocar o PSF em áreas onde tinha classe média. E ele queria colocar o PSF no Alto de Pinheiros, porque ele falava assim, lá tem as professoras que não tem mais grana para poder comprar plano e o servidor trabalha. E a lógica do Eduardo era o seguinte, se a gente tiver o apoio da classe média para o PSF, vai ser interessante, entendeu? O Gonçalo entra e fala assim, nós vamos priorizar as áreas mais pobres da cidade, não vamos colocar o PSF em Pinheiros. Então, assim, dentro da própria esquerda, tem divergências de como fazer saúde, né, Pedro? Sim, mais ou menos. Precisamos esclarecer. Nós já estávamos 2 anos implantando o PSF aonde? Nas áreas mais pobres. O PSF começou, se você pegar estudo por distrito, quando começou o PSF, começou nas áreas mais pobres de São Paulo, nas favelas, nos lugares mais pobres. Mas tinha Era a ideia. Não, sim, lógico, tinha essa ideia. Tinha essa lógica também. 2 anos nós avançamos na área pobre, para valer, e os outros 2 anos era para completar essa história. E aí ia para Pinheiros, ia para vários lugares, tá certo? Todos esses lugares. Só que o que aconteceu? Na medida que parou, por questão de dinheiro, seja lá o que for, parou. Ela resolveu aplicar na educação, construir os céus. Porque ela achou que já a saúde já tinha dado bastante, agora vai dar para os céus, assim ela seria reeleita. Só que aí ela perdeu a eleição, tá certo? Mas na hora que parou o PSF, foi um trauma, porque você tinha nos bairros mais pobres um quarteirão que tinha PSF e o quarteirão seguinte não tinha.
tá certo? Então o PSF pipocou na área do município de São Paulo em vários lugares, mas não fechou. Não fechou, isso que ele falou está correto. Em Pinheiros não teve, tá certo? Então, em vários lugares não fechou esse processo. Então, o PSF em São Paulo teve esse problema. E que Qualis que está? Hã? Qualis que está? Não, o Qualis é o seguinte, o Qualis, eu não queria falar isso, mas tudo bem. Provocou. Você quer que desligue o... Não precisa. Não, é simples. O Qualis era um projeto maravilhoso lá na Zona Leste, feito pelas freirinhas marcelinas. As freirinhas marcelinas eu conheço bem porque eram muito minhas amigas da minha mulher estudou nas Marcelinas. As Marcelinas eram uma ordem religiosa rica, que cuidava da nobreza na Europa. Ela educava a nobreza na Europa. No Brasil, elas vieram para educar os ricos. Então, em Botucatu, tem um seminário das Marcelinas que é de mármore, tudo de mármore, então, porque elas cuidavam das filhas e filhos dos fazendeiros, dos ricos, tá certo? Aí, por uma distração qualquer, tinha uma Marcelina que era uma Marcelina canadense. Essa Marcelina canadense tinha outra cabeça, e aí resolveram fazer a área de saúde. Aí as Marcelinas cambiaram para a saúde aqui em São Paulo. Tudo bem, mas volta aqui, interessa. As Marcelinas então bancaram o PSF, o Qualis, lá na Zona Leste. O Qualis é um programa ótimo. Aí foi... É do Estado. Aí deu certo, foi muito bem, tal, não sei o que, porque era do Estado, mas era uma OS. Era uma organização social, né, das Marcelinas. Muito bem. Quando nós começamos a municipalizamos as unidades, chegamos lá e queríamos municipalizar o Qualis. Aí o Guedes não deixou. Era época eleitoral. Eles iam usar o Qualis como campanha eleitoral, para mostrar que eles tinham feito o Qualis, não sei o que. Quando acabou a eleição, daí nós municipalizamos o Qualis. Voltando aqui para o observatório, é o seguinte, assim que a gente fundou o observatório, assinamos em 2003 todos esses documentos, foi criado um grupo de trabalho, fomos trabalhando com isso. Tinha uma discussão para onde que seria instalado o observatório. Eu tinha até escrito aqui os lugares onde poderia ser instalado. Poderia ser na Secretaria Estadual de Saúde, poderia ser na Faculdade de Saúde Pública, poderia ser na Fundap, poderia ser no Instituto Florestan Fernandes, que existia na época, e mais um outro lugar que depois eu posso ver, que está escrito aqui, eu não vou ficar lendo aqui agora, mas poderia ser em vários lugares. No Estado... Por aqui não conhece, o Observatório é uma iniciativa de 4 instituidores, deixa eu falar isso. Sim, o Observatório é uma iniciativa daquilo que assinou o documento aqui que eu falei para vocês. É o Ministério, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e COSEMS. Essas quatro entidades fizeram um acordo nesse texto que está escrito aqui, que é o documento 001, documento básico de formação, que chama exatamente um negócio chamado Protocolo de Intenções. É um protocolo de trabalho, protocolo de intenções. Nós temos intenções de fazer tal coisa, e todo mundo assinou. Nós não temos CNPJ, isso que ele ficou me provocando aqui. Por que não criaram uma ONG? Entendeu? Nós não queríamos criar uma ONG, nós queríamos ser uma entidade interinstitucional desse jeito e que os 4 parceiros participassem das reuniões do Conselho e dessem a orientação para a gente poder continuar trabalhando. A gente quer comprometer quem é responsável pelo SUS neste território. Tá certo? É assim que a gente quer trabalhar. A gente não quer trabalhar com uma ONG qualquer para pegar dinheirinho aqui e ali. Não. Esses caras vão ter que estar aqui sentados junto, dizendo, e nós vamos dizer o que tem que ser feito, como é que vão fazer, e tem reunião regular e tal. E teve, por um certo período, teve tudo isso funcionando razoavelmente. Quando era para decidir onde ia ser colocado, no início estava no município de São Paulo, porque eu era de lá, estava lá, a BA Tibiriçá, que era do governo eletrônico, tinha montado um portal na prefeitura, e a gente, tá bom, nós estamos aqui, estamos fazendo, o Gonçalo está apoiando, estamos fazendo. Só que aconteceu, mudou a governança lá na prefeitura. Saiu quem estava lá, tá certo? Entrou, acho que foi o Serra. Saiu
entrou o Serra. O Serra simplesmente deletou tudo que tinha do governo eletrônico lá. Não queria nem saber do nosso portal. A gente tinha os contatos lá, fomos lá, eram outras pessoas. Eles já tinham limpado os computadores, já tinham limpado tudo, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Então, de 2003 até 2000 e pouco, nós ficamos a pé. Porque tudo que nós tínhamos feito, que estava no portal, não estava mais, não existia mais. Aí começou de novo, então, então onde que nós vamos agora, né? Para onde que nós vamos, não sei o que, tal. Aí surgiu a ideia da Fundap. Eu fui consultor da Fundap por muitos anos, esses dois são testemunhas, esse daí foi estagiário lá, foi meu estagiário, do aprimoramento, profissionamento e da residência médica, dos dois. Tinha esses dois programas lá, tinha o professor Baqueschi, o professor Rui Bevilacqua e eu, nós três conduzíamos isso. O Rui Baqueschi e o Bevilacqua mais com a residência e eu mais com o aprimoramento. Mas nós trabalhávamos juntos. 2005, 2006, por aí. Muito bem. Aí, com essa história de eu estar lá na Fundap, conhecer mais ou menos a estrutura da Fundap e tal, eu achei que lá seria um lugar interessante, né? Falei com a presidenta na época, aquela pessoa super simpática, Neide Ram. A Neide Ram era a diretora da Fundap, que é um órgão estadual. Tá certo? A Fundap é uma fundação de Desenvolvimento Administrativo do Estado, é uma fundação que existia lá, muito competente, muita gente competente lá. Bom, eu estava lá como consultor muitos anos da residência e do aprimoramento. A Neide Ram era a diretora lá, e era uma pessoa acessível, ela se dava bem com a gente, comigo, a gente se relacionava bem. Aí eu contei a história para ela, ela falou, olha, tudo bem, a gente pode trazer para cá, tá certo? Se vocês solicitarem, eu posso oferecer o espaço físico para instalar o observatório aqui. Aí eu conchavei o Enio Sevilha, que era do COSEMS, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, para fazer esse pedido para ela. Tudo tem que ter uma burocracia formal, né? Para formalizar um pedido para ela, para que ela cedesse um espaço para a instalação de um observatório que não era só do COSEMS, mas era das 4 instituições, explicamos tudo direitinho, tal. Aí ela deu um de acordo e nós fomos morar na Fundap. Foi o melhor período do observatório. Porque a Fundap tinha uma excelente infraestrutura, tinha um anfiteatro enorme, a gente fazia seminários, debates, encontros, tudo mais lá, tudo gravado, tudo editado, tudo ia para o YouTube, ia para divulgação. Os municípios recebiam de volta relatórios dos encontros, dos nossos debates, das nossas atividades. Então nós passamos um período muito produtivo. Quando alguém perguntou aí se a gente ajudou a construir o SUS, nós ajudamos muito graças ao apoio da Fundap. Era a função da Fundap, exatamente essa, né? Então a gente caminhou muito com a Fundap. Ajudamos a produzir material didático lá para treinamento de enfermagem, de não sei o quê. Fizemos várias atividades muito importantes. Tá? Por exemplo, eu trouxe aqui até um projeto, achei que tivesse mais gente fosse interessada, mas nós fizemos um convênio com a Secretaria do Trabalho, que cuidava dos trabalhadores do Estado, como é que chama? Departamento de Perícias Médicas da Secretaria do Trabalho, para estudar todos os funcionários públicos do Estado sobre as licenças médicas, como é que era, como é que não era, não sei o que, quantos tinha, quantos não tinha. Foi um projeto maravilhoso, que em tese eles queriam que a gente fizesse um portal, foi feito um acordo, assinado um contrato e a gente fez um portal para eles, com tudo, que seria um portal para ser transparência. Aí ele vai dizer que era transparência. Transparência só para dentro. Não deixaram divulgar. Então tinha um portal com todas as informações sobre quais eram as categorias que tinham mais licença médica, quais eram os problemas de saúde dessas pessoas, como é que funcionava, não sei o que. Tinha muita fake news, entre aspas, dizendo que quem faltava muito no serviço eram os professores da Secretaria de Educação. Quando foi feito o estudo, verificou-se que não eram os funcionários da educação,
eram os funcionários dos presídios, que os caras não aguentavam trabalhar. Então, várias coisas desse tipo que se mostrou que o que se falava não era verdade. Na medida que a gente começou a mostrar que o que se falava não era verdade, eles censuraram o portal e não deixaram divulgar. Foi isso, né? Fundamentalmente. Ou seja, nós fizemos vários projetos super interessantes, muito bons, que ajudaram muita gente. Inclusive ajudaram, mesmo eles censurando o portal, eles tomaram medidas para corrigir aquelas questões que eles julgaram pertinentes a corrigir. Então ajudamos a administração estadual, tá certo? Então, foi por aí que a coisa andou. Até quando vocês ficaram fundados? Até 2016. Até 2016. Em 2016, fecharam a Fundap. Então, foi isso. Então, nós tivemos um período áureo na Fundap do Observatório. A gente conseguia fazer reuniões regulares com os eixos. São 6 eixos que nós tínhamos aí, 6 eixos. Cada eixo criou um comitê do eixo. Então, vinha gente dos municípios sobre recursos humanos. Quando discutir recursos humanos, vinha gente dos municípios, do Estado e a gente, eventualmente do federal, para conversar sobre recursos humanos. Força de trabalho é recursos humanos. Capacidade instalada, parte de epidemiologia, parte de financiamento e gasto. Tem todo um acompanhamento muito bem feito pelo Áquilas Mendes sobre financiamento e gasto em todos os municípios e tal. E a gente tinha seminários mensais com representantes do município, observando cada município, se gastou, se não gastou, o que fez, o que deixou de fazer. Então ajudou muito os municípios nesta fase lá da Fundap. Até de gestão do conhecimento, que é o que eu coordenava, e não sabia muito bem o que fazer, a gente fez muita coisa interessante. Por exemplo, a gente fez um treinamento junto com representantes dos municípios para entrarem na internet, para levantar artigos científicos para ajudar os médicos. Foram treinados na BIREME, na Biblioteca Regional da OPAS, lá na Escola Paulista de Medicina. Tinha funcionário da prefeitura que ia lá, recebia um treinamento, fazia um projetinho, recebiam um computador e um totem que ia para a unidade do sujeito, para os médicos poderem acessar a informação da internet e das bibliotecas. Porque na época, 2000 e pouco, não tinha computador disponível para todo mundo. Então tinha um totem na unidade para acessar a bibliografia sobre as doenças e tratamentos e tudo mais. Então a gente fez, mesmo na gestão do conhecimento, a gente fez várias coisas desse tipo. Tem as condutas de tratamento que são padronizadas, que eu esqueci o nome agora, que é lá da BIREME, também faz, né? Protocolos? Os protocolos de tratamento, mas tem um nome específico que é lá na Escola Paulista de Medicina, que começou na Inglaterra, esse tipo de coisa. Cochrane. A Cochrane. A Cochrane é uma biblioteca mundial que que propõe formas de tratamento padronizados para determinados problemas. Então você tem um problema, junta os especialistas, vê qual é a melhor conduta para esse problema e isso vira uma norma, a norma Cochrane. Nós tínhamos feito com essa história do observatório com os municípios, é que todo mundo tem acesso à biblioteca Cochrane, quer saber qual é a última conduta para tratamento de sífilis, para tratamento disso, tratamento daquilo, não sei o que. Ou seja, teve muita coisa positiva. Tá certo? Bom, fecharam a Fundap. Aí começa o Álvaro, que pode contar a história melhor do que eu, porque eu estava tão de saco cheio que eu só ajudei a passar para a faculdade e fui embora. Tá certo? Então, na verdade, a gente fez uma transição por uma série de circunstâncias razoáveis. A gente contou com o apoio do diretor da faculdade de lá, que tinha sido amigo do Álvaro, trabalhou junto com o Álvaro no Estado, né? E depois foi para a universidade e virou diretor da faculdade. Tivemos, num dado momento, foi ele que nos aceitou lá. Ele falou, olha, dinheiro nós não temos, mas vocês podem vir para cá. Espaço a gente oferece. Ofereceram espaço e a gente foi para lá. Esse aí carregou mesa, cadeira, tá, para mudar da Fundap para lá. O Rubens e ele, os dois. E também, depois, para poder assumir o observatório dentro da estrutura da faculdade, também não é fácil, tá certo? Porque tem todo muito conflito lá dentro, muita confusão e tal. O Marco Ackerman foi uma das pessoas que ajudou, já como professor lá, para que o observatório... Inicialmente a gente tinha colocado o observatório junto com a diretoria da faculdade.
tá certo? Foi esse acordo que a gente tinha feito. Mas lá surgiram alguns conflitos, e aí então começou uma confusão, que você sabe como acontece essas coisas na universidade. Aí se fez um acordo, isso foi para o conselho, para a congregação, para algum lugar desse qualquer, e aí o Marco Ackerman e mais uma outra pessoa, um outro professor amigo nosso, né? O Ivan, que era um ex-aluno nosso, um cara conhecido e era professor lá, falou, não, isso aqui fica com o Departamento de Prática de Saúde Pública, vem para cá e ponto final, nós vamos, é nossa área. E aí hoje nós estamos vinculados a esse departamento que mudou de nome, não é mais o Departamento de Prática, é o Departamento de Política e Gestão de Saúde. Política e Gestão de Saúde, passou a ser assim, Política e Gestão de Saúde, e nós estamos, então, o observatório está vinculado a este departamento, tá certo? Do ponto de vista burocrático, administrativo, dentro da universidade. Mas lá dentro ele trabalha com todo mundo, com outros professores, dos vários departamentos e tudo mais. Eu acho que ele está ainda, passou por um período de hibernação, tivemos a pandemia, então isso piorou bastante também a nossa possibilidade de trabalho. Eu passei a presidência para o Álvaro e eu me aposentei do estado, do município, então eu caí fora. Estou cuidando de outras coisas, cuidando de uma rádio web. Quem quiser assistir, Rádio Madalena, entra na web, Rádio Madalena, vocês vão ouvir. Boa rádio, tem boas músicas e boas entrevistas. Você tem mais de 80 entrevistas da Maria Rita Kel, com todos os políticos, com todo mundo, desde a Luísa Erundina, Boulos, o ministro das Relações Exteriores, todo mundo está lá nas entrevistas da Maria Rita Kel. Pode acessar a Rádio Madalena que vocês vão ver coisas muito interessantes. Bom, a partir daí, então, nós estamos na faculdade, a faculdade tem dado um apoio também, não podemos reclamar disso, tem dado sala, está disponível, ajuda com infraestrutura, ajuda com a parte de reuniões, os anfiteatros e tudo mais. E agora nós estamos nessa fase de dar continuidade a esse processo, de completar os nossos 20 anos de existência e tentar reforçar a existência dos eixos e que cada eixo passe a fazer reuniões específicas. De novo, chamar os municípios para reuniões específicas, para poder aprofundar o que vai fazer. Uma dificuldade que eu estava falando com o Marco Ackerman, que acho que existe, que mudou a realidade da época que eu estava lá e da época que está esse povo agora, é de que na época que eu estava lá, nós estávamos com um ímpeto muito forte de construção do SUS, com os municípios tomando conta de tudo. Hoje, a maioria dos municípios estão com as OSs. E aí há uma certa dificuldade, porque um funcionário público efetivo é uma coisa, que o secretário autoriza que ele venha para uma reunião na Faculdade de Saúde Pública. Um funcionário de uma OS, eles não querem saber desse tipo de coisa. Então, mais um impedimento para a construção do SUS, segundo a nossa concepção. Acho que essa é uma questão que tem que ser avaliada, e o pessoal está avaliando, inclusive, para ver a força de trabalho em cada município, qual é efetivo e qual é DOS, que são as formas de contratação, que o pessoal da Força de Trabalho está estudando isso. Acho que isto vai fazer com que a gente repense a estratégia de trabalhar com isso. Talvez, antes de trabalhar com os servidores, vai ter que trabalhar com as OS. Convencer as OS de que nós somos importantes para eles, para as próprias OS. É um outro nível de articulação política que vai ter que ser feito para poder viabilizar melhor o nosso trabalho. Ou então nós viramos simplesmente um órgão de denúncias. Nós vamos estudar, vamos ver que está ruim, vai dizer, ó, a OS tal está fazendo merda lá, a OS tal está fazendo merda aqui, e assim sucessivamente. Ou seja, dá para verificar que tem que ir com calma nessa história para verificar qual é a melhor posição. Eu acho que é sempre bom conversar. Pode ser que tenha, mas veja o seguinte, eu estou colocando o seguinte, existe esse complicador hoje para o observatório. Esse complicador, na minha leitura, tem dois caminhos. Um caminho é mapear as OS e fazer uma reunião com as OS, apresentar o observatório para as OS e dizer, olha, nós podemos ajudar a gerenciar melhor o serviço, porque nós temos essas informações. E não adianta vocês dizerem que não vão passar a informação para a gente, porque vocês são obrigados a passar a informação para o Ministério. Nós pegamos as informações a nível nacional. Então nós vamos ter informação, quer vocês queiram ou não. Nós vamos saber que vocês estão fazendo bobagem, quer vocês queiram ou não. Então, vamos conversar? Vamos fazer um acordo aqui para a gente poder trabalhar?
Essa é uma hipótese. A outra hipótese, mais radical, tá certo? A gente se mantém em Copas, pegar os dados do Ministério, analisar e denunciar as OS. Essa é uma segunda hipótese, mas eu acho que só brigar não vai resolver muito. No protocolo de trabalho, as informações devem ser passadas para o secretário, para os conselhos municipal, estadual e federal, para o ministro da Saúde, para não sei o quê. É aqui, é papel do observatório fazer isso. Então, pessoal, olha, eu fiquei muito gratificado. Eu quero aproveitar e falar daquelas suas contas no paraíso fiscal. Pessoal, eu fiquei muito feliz de estar presente aqui com vocês. Eu acho que foi uma reunião muito produtiva. Ela pode ter continuidade pela PSP e pelo Observatório, fazer uma coisa conjunta, dar continuidade. Podemos chamar os presidentes dos conselhos das 39, das 40 e tantas municípios, que eu já esqueci, 39 municípios que nós temos por aí, podemos chamar os presidentes dos conselhos, os conselheiros para virem para cá, para a gente poder dar continuidade a esse trabalho. Acho que os conselhos são fundamentais para dar continuidade à implantação do SUS em São Paulo, dada a conjuntura que nós temos hoje de novos atores participando desse processo, que são as OS. Portanto, nós temos que trabalhar com as OS e também com os conselhos para achar o melhor caminho de construção de um bom sistema de saúde para a região metropolitana.